Olá, piscianos, tudo bem? Aqui é Vivi Aureli. Vamos fazer uma leitura para peixes, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. E é uma leitura geral, ok? E atemporal. Então você tem que ver aí se serve para a sua situação, ok? Então vamos lá. Vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit. Vamos lá. Valete de espadas. Teve o mesmo início de... igualzinho de aquário. Rei de copas. E o 2 de paus. Rainha de espadas. O imperador. E o valete de copas. O rei de copas, eu vou falar exatamente o contrário de um outro signo, não me lembro qual, não sei se foi Sagitário. É que eu falei que o rei de copas representaria uma pessoa, porque ele estava cercado de cartas legais, né, assim, positivas, de uma pessoa madura. Aqui é exatamente o contrário. Estou sentindo que aqui você pode estar lidando com uma pessoa imatura, tá? Peixes. Ou pode ser você, né? Claro que pode estar tomando uma atitude um pouco imatura ou emocional demais a respeito de algumas coisas aqui, tá? Parece que, de verdade, com o 2 de paus, existem muitas possibilidades para você, tá? Pode ser também que aqui esteja para surgir oportunidades na sua vida, né? E talvez você não consiga enxergar, né, a devida importância disso. E pode tomar atitudes um pouco irresponsáveis, ok? Sim. Eu vejo que a solução, ela vem através da Rainha de Espadas, que é, né, exatamente, aqui a gente tem água e a gente tem ar. Só que o ar ali, de um jeito, eu não sei, eu não tenho consciência, né? O valete de espadas é alguém que não tem conhecimento sobre alguma coisa, né? E não é só o conhecimento técnico, eu não tenho experiência nenhuma com aquilo. E a gente sabe que a pessoa que não tem experiência nenhuma com as coisas costuma ser um pouco audaciosa demais, para não dizer irresponsável, não é? O valete de espadas pode falar também de mal entendidos, né? E mal entendidos pode ser intencional, e eu não acho que seja essa questão de alguém estar fazendo algo intencional, mas o mal entendido muitas vezes, sabe quando alguém fala algo para mim, eu penso que eu sei, e aí eu entendo tudo errado? Acontece isso mais do que a gente imagina, né? Por isso, um assunto que a gente não sabe e alguém falou algo com uma certa propriedade, né? Talvez de uma maneira um pouco mais profunda, é necessário que eu dê uma pesquisada, né? Não conheço, não custa nada eu buscar aqui a informação, tá? A Rainha de Espadas, ela representa também a realização profissional, tá? Pode ser que para muitos de vocês isso tenha o aspecto profissional, né? No qual eu preciso ter maturidade aqui para lidar com uma situação, que inclusive é uma situação favorável, talvez até de ofertas, inclusive de ofertas para você ter mais ou autonomia ou poder, ou até mesmo ter um cargo melhor ou uma situação de liderança, né? E eu sinto que você tem um pouco, não é questão nem que vocês sejam tão imaturos, talvez aqui pode parecer imaturo porque você tem até uma questão emocional tranquila, porque o rei de copas pode trazer isso, mas o valete de espadas traz uma situação onde eu não conheço direito as coisas. Então, por mais que eu tenha maturidade também é assumir que eu não sei sobre alguma coisa. Então, se você for receber, então, aqui tem algo que é o seguinte, você pode receber muitas propostas e você pode ter escolhas a fazer. E talvez você possa fazer uma escolha baseada só no naquilo que vai te satisfazer, por exemplo, tá? Emocionalmente, e que de certa forma no trabalho vai ser uma mistura entre o dinheiro e aquilo que eu vou fazer, ou as pessoas com as quais eu vou trabalhar, certo? A ideia é que o caminho, né, entre esse ar do valete de espadas e a água do rei de copas é a rainha de espadas, que é a água do ar. Só que ela necessariamente primeiro pensa, depois sente. Entende? Primeiro eu penso, depois eu sinto. Então, eu preciso aqui tomar uma atitude racional e, em segundo plano, se eu tiver, como eu tenho mais de uma opção, se eu tiver que dar
se eu precisar, né, dar o meu voto de Minerva, né, vamos dizer aí, dentro das minhas próprias escolhas, né, dentro dessa relação, né, que eu tô colocando racionalmente, ó, isso aqui vai favorecer meu dia a dia, pô, isso aqui é legal, as pessoas são legais, mas isso daqui, sei lá, vou trabalhar mais distante, alguma coisa, tem que colocar isso dentro de uma maneira muito prática e muito interessante se a gente coloca realmente numa lista, prós e contras, fica bastante claro. Tá? Pede para alguém fazer prós e contras com você se você tem uma tendência muito emocional naquele momento, né? Pega uma pessoa bem chata e põe, sabe? Assim, para quê? Porque você não tá na fase emocional, você só tá na fase racional. Aí, com a fase racional preenchida, eu coloquei prós e contras de maneira bastante clara, aí sim eu posso, se eu tenho, esse primeiro e segundo aqui essas duas opções aqui são ótimas, porque elas preenchem, tá bem equilibrado prós e contras. Aliás, só tem quase pró e não tem quase contra, tá bom? Então, eu tenho que decidir pelo voto ali, de Minerva, né? Tá empatado. Aí sim eu vou escolher o aspecto emocional, tá? Com isso, você encontra aqui estabilidade, certo? E uma nova fase muito mais feliz, né? Parece com o Valete de Espadas um recomeço. Se for uma questão profissional, pode ser que você seja convidado ou convidada a fazer alguma coisa que não é bem a sua área. Vamos supor que você seja uma pessoa contador. E aí você sempre trabalhou, sei lá, numa empresa mecânica e agora você vai trabalhar numa empresa química. Eu sei que contador é contador, mas às vezes pode ser que a dinâmica da empresa, não é? Tem diferença para uma empresa A, B e tal, né? Até a forma de você entender os números, ainda mais se você pega algum trabalho que é complicado, ele, né? Quando você conhece do processo e tudo mais, é sempre muito mais tranquilo para você tentar entender o problema como um todo. Quando tá tudo bem, né? A gente tá falando sempre de situações com problema. Pode ser que alguém aqui te ofereça algo porque você tem uma experiência ou uma inteligência muito adequada, mas pode ser uma área que você nunca trabalhou. E aí, claro, as empresas, elas têm, dependendo da área que elas trabalham, elas têm um tipo de perfil também, não é? Então, pode ser isso e tal. Se for relacionamento, aqui, eu não vejo muito tem uma questão emocional muito forte, mas não é exatamente, claro, uma questão romântica, não é? Pode ser que aqui você esteja lidando com pai e mãe, tá? O pai no arquétipo do imperador tá bem forte aqui, ou essa coisa de ter um pai e uma mãe, né? E quando eu fiz faculdade, a gente não tinha o trote, ou pelo menos evitava, ou fazia era coisa tipo tiração de sal, se a pessoa quisesse participava, mas era coisa super... E até eu fiz química na Unicamp, teve uma que até o pessoal das outros cursos fazia fila, gente, porque era tão engraçado, mas todo mundo queria participar. Mas a ideia é a seguinte, você tinha que ter um pai e uma mãe para cuidar de você, não é? É um calouro, né? Então, muitas vezes, as meninas acabavam tendo o pai e a mãe eram duas mães, dois pais, ou, né? Enfim, a ideia de que você tinha alguém para cuidar. Então, não precisa ter o gênero. Mas, é claro, dentro do arquétipo do imperador, aqui estamos falando de alguém que protege e tudo mais. Então, se a gente está falando de uma personalidade, tá? Então, aqui, se você está falando de família ou de pessoas próximas, pode ser que exista um casal, ou pode ser que tem pessoas aqui envolvidas, né? As quais vão te dar tem aqui algum tipo de oportunidade de você recomeçar essa relação, tá certo? Muito, muito forte. Eu acho que você tem essa vontade com o Rei de Copas, tá? Que pode representar até a energia de vocês. Só que eu sinto que um lado é a Rainha de Espadas, e a Rainha de Espadas é um lado mais frio, e o outro lado é um lado de poder. A Rainha de Espadas, eu diria que apesar dela ser uma rainha, ela é a rainha menos água, menos feminina, assim, que tem, né? No sentido que ela tem um aspecto da racionalidade muito forte, tá? Então ela não é exatamente aquela mãe super acolhedora, muito pelo contrário, né? Às vezes a Rainha de Espadas de um aspecto bem negativo, que não é o caso aqui, ela pode ser, só para vocês entenderem o aspecto dela, né? Ela é uma mãe dominadora, tirana, narcisista, né? Entendeu? Mas no sentido, assim, de ser maquiavélica. É aquela pessoa que vai você vai falar as coisas, vai inventar histórias, é uma pessoa perigosa, tá? Porque a gente pode ter uma mãe, um lado negativo, de repente, que é da Rainha de Copas emocional, e aí tem o aspecto emocional, os dramas, faz mal também. Mas a Rainha de Espadas, como ela é mais ardilosa, é mais difícil sacar isso, né? Então, assim, às vezes é complicado, ok? Mas eu vejo que se for uma questão pessoal, tem essa questão. Se for um casal aqui, a questão desse casal é encontrar aqui o meio termo, né? Pode ser que um lado
seja muito emocional e o outro lado seja uma pessoa, ambos os lados, né? Precisam talvez melhorar, vamos dizer assim. Alguém aqui tem um lado racional, mas talvez um pouco irresponsável, muito curioso, né? Então precisa trazer isso para uma certa maturidade. E a outra pessoa é muito emotiva, talvez um pouco não tão dinâmica quanto o valete de espadas ali, que seria o rei de copas, né? E eu acho que a combinação dessas duas energias é que formam um novo casal. Aqui, para quem já é casal, é como se você tivesse uma personalidade única, não é? Ou dois lados. Casal aqui pode ser também aqui amizades, né? Vocês tivessem personalidades únicas, então um lado parece ser aquele acolhedor, tá bom, não entendi que hoje você fez, desculpa o palavreado, cagada, não, tá bom, ok, porque o valete de espadas é aquele que só faz besteira, né, às vezes. Não faz besteira porque quer fazer, é uma pessoa que é óbvio que quem experimenta mais faz mais besteiras, né? Porque tá experimentando, certo? É alguém que tá experimentando. Mas é alguém, é aquela criança, não se fosse filho, né? Que sai, tudo que pode ver, tipo, ainda mais se tiver escrito perigo, não sabe ler, mas tá sentindo, pra lá que eu vou, vai voltar com o joelho ralado, entende? Com um corte, não sei aonde, é isso daí, valete de espadas. E o outro lado não, o outro lado vai ser aquela pessoa que entende. É essa questão. Nesse casal, um lado é muito doido, doido entre aspas, e o outro lado entende tudo. Então funciona, porque essa natureza que para muitos pode parecer irresponsável deste casal, para o outro, talvez ele goste exatamente porque ele não tenha isso, né? Essa coisa mais prática, objetiva, rápida, então traz um balanço bem bacana. Quando é usado de maneira equilibrada, entende? Essas potencialidades desse casal, forma a rainha de espadas e o imperador. Que é um casal, gente, aqui, se a gente está falando de um casal, é um casal que vai chamar atenção, que é um casal poderoso, é um casal que emana esse poder, mas sem precisar mostrar o poder, não é? Então eu sinto que existe aqui, que existe esse casal. Esse casal ele precisa, de certa forma, nessa leitura, ser melhor desenvolvido. Ele é um potencial aqui, dentro de duas pessoas, uma que entende tudo que a outra faz e a outra que faz besteira. Então, existe aqui um potencial de desenvolvimento para ambos, que vai trazer o que? Muito mais estabilidade, entende? Aliás, até um novo sentimento, né, emocional, entende? Porque vocês estão vivenciando, combina bem, se for um casal, né, ou essa dupla. Então é aquele amigo que você é a pessoa que entende, né, é a pessoa tal, não, eu entendo, faz sempre besteira, mas sabe o que eu entendo, é quase um psicólogo, tem um lado que é praticamente um psicólogo do outro, mas não dá para ser só um psicólogo, né, com o tempo isso pode dar problema. Pode ser que seja esse momento, chega aquela consciência, tem muitas possibilidades, e a gente vai falar, olha, até agora tudo bem, a gente não, vamos supor que a gente só estivesse namorando, vamos casar então. Tava tudo bem, mas agora que a gente vai casar, agora a coisa fica mais, né, complicada, vamos comprar alguma coisa, sei lá, já começa a envolver outras coisas, outros compromissos, então, o que eu vou usar desse casal? Tem um potencial muito legal, mas eu vou misturar um pouco essas energias, tá? E aí, pode ser que ambos se tornem a rainha de espadas, né, e aí eu consiga ter essa estabilidade, porque daquele jeito lá, por mais que o rei de copas sempre entenda o valete de espadas, em termos emocionais, o que impulsionou o valete de espadas a falar abobrinha, fazer besteira, na prática, né, ambos precisam, um ser mais responsável e o outro ser menos permissivo, certo? Né? Porque eu gosto, o amor às vezes é falar não, né? Então, aí ambos conseguem esse poder do imperador, ou conseguem materializar alguma coisa. Pode ser que aqui tenha um casal que decida realmente começar uma relação mais séria, ou aqui tem um casal que quer dar um passo maior, né? Quer aumentar a família, ou simplesmente vocês estão num projeto juntos e sentem que precisa trazer essa rainha de espadas, talvez como a manifestação, né, das duas individualidades, tá? E eu acho que vai ser bom para ambas as pessoas. Então, a gente tem aqui um potencial muito grande, que no final das contas é representado por uma oferta muito feliz para você. Eu acho que tudo se roda em volta dessa oferta que está surgindo, dessa possibilidade que surge aí, né, para peixes, certo? E precisa o quê? Integrar, tá? Aqui precisa integrar. Pode ser a sua personalidade, uma coisa só sua, então você está lidando você, uma empresa, tem possibilidades, mas eu tenho que integrar essa minha capacidade. Aí, se for uma empresa, eu tenho que entender que eu estou indo para alguma coisa nova, é novo, é bem novo se for empresa, tá? Ou é um cargo, então eu era contador, agora eu vou ser, sei lá,
Resolveram que eu tenho que ser gerente de vendas, né? De vez em quando a pessoa faz umas coisas dessas, porque de repente a pessoa viu que tinha talvez um perfil, pô, você é muito bom trabalhando ali para organizar, mas às vezes a área de vendas ela é dinâmica, ela é diferente, tem que estar com o cliente, né? E cliente não dá para colocar ele no cabresto, certo? Então, o que acontece? Você tem que se adaptar. Então, você tem que ter um pouco de consciência onde você está entrando. É uma oportunidade boa de realização profissional, vai te trazer felicidade, sim, vai te trazer estabilidade. Antes, você tem que pensar nos prós e contras, né? Mas no fundo, assim, é uma boa oportunidade, mas você tem que trazer a rainha de espadas. Ela fala de realização profissional. Tá? E os casais ou as duplas, amizades, a gente tem essa situação, né? Essa integração. Pode ser que a amizade também precisa chegar num novo nível. Tipo, ó, eu entendo o que você faz, toda vez eu vou te buscar lá, a gente vai pro hospital, você bebeu até cair, sabe? Tô exagerando, mas pode ser qualquer outra coisa. Ou pô, você acabou se machucando, ou você se perdeu. Mas eu acho que a gente tem que começar. Nossa amizade é maravilhosa, adoro, eu te entendo, mas a gente precisa equilibrar um pouquinho isso daqui. Vai ser bom para as duas pessoas, ok? Queridos, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um beijo e até mais.